Quero te atualizar também sobre o São Paulo, que registrou queda em sua dívida nos 2 primeiros meses do ano, embora os números não sejam tão animadores. Para completar, 4 saídas certas do São Paulo, se ouvir muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O Tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco São Paulino. Não ficam no Tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O Tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA, da Rússia, por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o Tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais, por um atleta de 25 anos, que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O Tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também um meio-campista, todos precisam chegar sem custos. O Tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O Tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em R$3 milhões a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os R$900 milhões de endividamento. Essa queda de R$3 milhões representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de R$157 mil. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números, porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FIDIC, com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a R$900 milhões. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. O São Paulo e Flamengo, que estava previsto para o dia 12 de julho, agora daqui 12, 13, 14 dias agora aí,
poderia ter a data adiada por conta do Super Mundial. E aí o São Paulo só pegaria o Red Bull Bragantino lá em Bragança no dia 16. Só que o Flamengo foi eliminado, de forma até, não vou dizer prematura, porque pegou o Bayern, né? Mas assim, o que poderia durar mais alguns dias, eles acabaram e já voltaram pro Brasil. Então, dito isso, pode ser mantida a data da partida entre São Paulo e Flamengo, porque o Flamengo agora tem até 12, 13... quase 14 jogos, tem aí um período de recuperação e também de preparação. Não é nada irresponsável colocar o São Paulo e Flamengo para a mesma data. Isso atrapalharia o São Paulo um pouquinho, porque o São Paulo meio que começa um trabalho do zero com o técnico Hernan Crespo. Você troca de técnico, recupera alguns jogadores do elenco, um monte de saídas, um monte de chegadas, é um trabalho aparentemente do zero do São Paulo. Então, quanto mais tempo o Crespo tiver para preparar esses jogadores e mais tempo tivermos também para recuperação de nomes como Ferreirinha e Lucas Moura, por exemplo, é saudável pro time do Tricolor. Mas, daqui, eu não sei se tem 31 esse mês, daqui 13, 14 dias também não tem problema nenhum. O Crespo está com os caras já há uns 3, 4 dias já, tem 16, 17 para se preparar, tá de boa, é mais do que o necessário, porque o São Paulo tava pronto já, né? Tava perdido, mas estava pronto. Não é um time também que você tá montando, é um time que já estava montado, tinha alguns ajustes para fazer ali e tá tudo bem. O Flamengo, ele não demonstrou vergonha no Mundial, né? Um timaço que tem que respeitar, apesar da trauletada que tomou do Bayern. O Bayern é um dos maiores times do mundo, então o Flamengo, ele volta como um favorito ainda a ganhar do São Paulo. Vamos falar a verdade? O Flamengo no Rio de Janeiro, São Paulo hoje em construção, em reformulação, o Flamengo é favorito mesmo após a eliminação aí, que não teve nada de errado, né? A derrota do Botafogo Palmeiras é uma derrota vergonhosa. Um time que abriu mão de jogar tanto que o Textor troca o técnico. O do Flamengo, eles não vão mudar nenhuma vírgula ali e estão certos, né? Não é pra enaltecer uma derrota de 4-2 também, chegar aqui e dar o parabéns pros caras. Não, mas é compreensível e é justo, normal, não muda nada. Flamengo é um dos fortes candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, quem que joga se o Lucas Moura e o Ferreirinha não voltarem? As últimas que eu tenho deles é que o Ferreirinha e o Lucas Moura, eles estão já treinando dentro do campo, com bola também. É um treino meio fisioterapêutico, né? É alguma coisa assim mais regenerativa, recuperação de partes musculares e de ligamentos, mas não é ainda o treino de rachão. Então, o Oscar e o Marcos Antônio, que já estão totalmente recuperados, o Lucas e o Ferreirinha ainda não. E aí abre pra gente a discussão se Luca e Lucas Ferreira ou Henrique Carmo vão continuar à frente do time do São Paulo. É claro que o Crespo conta hoje com o André Silva, Diné no Rian Francisco e o próprio Luciano no ataque. Então você vai pensar, bom, não vai ter Lucas Ferreira e Luca juntos com o Oscar? É possível que não mesmo. Deve ter um Luciano no ataque junto com mais um atacante, e aí você tem o Oscar, e aí possivelmente um ponta que vai jogar Luca ou Lucas Ferreira. O Henrique Carmo, ele está saindo à frente de muitas opiniões da galera são paulina. Por quê? Porque o Lucas Ferreira, ele começou meteoricamente bem, só que ele caiu de produtividade. O Luca, ele é um reserva do Ferreirinha que se recupera até muito provavelmente antes do Lucas Moura. Então o Luca, ele deve sim ser o 12º jogador, mas ainda não deve ser o titular do São Paulo. Nossa, entre Lucas Ferreira ou Luca, é possível que o Lucas Ferreira desbanque o Luca. Inverta a posição, fica o Lucas Ferreira na direita e o Luca na esquerda fica no banco ainda, joga o Luciano na frente e tal. Fica meio penso, fica um pouco mais lento, até fica. Mas aí vai depender do trabalho que o Crespo vai fazer com os laterais também. Se o Crespo conseguir fazer o sistema de 3 zagueiros e implantar os alas avançando bastante, aí o time do São Paulo pode contar com o Luciano e mais um atacante centralizadinhos, o Oscar arrumando ali e um ponta só. Não é problemático um time desse. Tem que ter um técnico. E nós temos. Agora temos um cara de características grandiosas, de um currículo, uma história maravilhosa no futebol e que volta pro tricolor cheio de novas ideias, inovando nos treinos, demonstrando mais conhecimento. Essas informações que, por exemplo, o Crespo demonstra mais conhecimento são informações que vêm lá de dentro. Ele demonstra mais conhecimento de futebol, ele teve uma passagem interessantíssima no futebol lá do Catar, lá do mundo árabe, lá ele teve sim uns títulos na carreira a mais, e ele volta se dizendo um treinador mais completo. Isso é importantíssimo de dizer e ressaltar. O cara volta com outras ideias de futebol. Então quem ele vai colocar eu não sei, mas o Henrique Carmo é um caso muito curioso, porque ele subiu pro profissional antes do Lucas Ferreira. Sabia disso aí? Que o Henrique Carmo sobe pro profissional antes do próprio Lucas Ferreira? E dito isso, que ele subiu antes, ele sobe com o Dorival, junto com o William Gomes, ele volta pro Sub-20. E aí o Lucas Ferreira ganhou a vaga. Agora, o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, está tentando de novo tirar a vaga do Lucas Ferreira. E pode ser que ele consiga. Na opinião de muitos São Paulinos, ele já desbanca o Lucas Ferreira, que começou muito bem e caiu. Agora talvez teria chegado a vez de Henrique Carmo. Será que até para um time titular do Crespo, o que o Crespo bate no peito e grita a todos os ventos, a todos os 4 cantos do mundo, é que com ele não tem essa de o nome, a idade, é quem está melhor. Ele não se importa
importa se você chama Oscar, se você chama Rodriguinho. É o que ele diz. Ele se importa com quem está melhor pra jogar naquele momento. E isso, meus amigos, eu acho muito louco mesmo. Acho que o Crespo é um dos nomes mais capacitados do time de São Paulo aí, para o São Paulo. Eu lembro que quando o Crespo ia ser contratado, tava naquela de demitir o Zubeldia ou não, o Tite era nome, Diniz era nome, o Renato Gaúcho era nome, Dorival tava desempregado também, e a grande maioria dos vídeos que eu fiz, todo mundo aceitaria, Jorge Jesus, claro, óbvio, um nome gigantesco, tá, o ganhador pra caramba. Agora, quando tinha os nomes nacionais aqui, os mais corriqueiros, até incluindo alguns gringos como Caixinha e tal, o técnico Crespo era o grande preferido da galera. Por voltar pro São Paulo e ter algo interessante agora a oferecer. Então o Crespo volta e agora é o grande nome da vez. E quando o Crespo esteve aqui, tínhamos Benítez, tínhamos Rigoni, tínhamos um Luciano tá no banco. Será que o Crespo vai conseguir fazer agora? Deixa eu te atualizar de algumas coisas muito interessantes que tem aqui agora. Só vamos olhar as palavras aqui pra gente dar aquela acalmada, que o vídeo é longo, hein? Acalmada na garganta e o melzinho, né? Melzinho com própolis. Obrigado aí quem recomendou. Tá fazendo diferença. Vamos lá. Deixa eu falar com vocês aqui então. O Oscar jogando no time de São Paulo, eu tô falando Lucas Ferreira, Henrique Carmo, estando esses caras da base. Muito jovens. Com o Oscar, muda tudo a figura do time, não muda. Você não vai cobrar dos caras da base enquanto o Oscar estiver em campo. É claro, o cara da base atropelou tudo, fez tudo errado, deu tudo errado. Aí tudo bem de você cobrar o cara e falar, troca aí. Mas a verdade é que a responsabilidade para tirar o São Paulo do buraco é do Oscar, que já está recuperado. Caberia então no São Paulo um Oscar e um Luciano juntos? Nós não sabemos ainda. Mas o Benítez, ele passa a ser um nome de um reserva direto para esse time do São Paulo. Você parou pra pensar nisso? O São Paulo, ele tá precisando de um meia articulador de verdade, um meia capacitado de verdade. Quando o Crespo esteve aqui, o Benítez também esteve. Depois o Benítez, ele foi meio que escorraçado daqui do time de São Paulo, né? E agora eu tava levantando o Benítez até por pedido da galera. Não vou assumir essa aí sozinho, não, porque muita gente veio me cobrar. Jubão, e o Benítez aí e tal? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu pesquisei aqui antes de fazer o vídeo, olha só. Ele está com 31 anos. Você percebe que esse cara é novo? É engraçado isso aí, né? Ele está com 31 anos. De 13 jogos possíveis lá pelo Goiás, que é o time dele hoje, ele fez 6 jogos já. Então ele tá tentando ali e o contrato dele aqui acaba agora, no mês 11 desse ano aqui, é pra jogar esse Brasileirão Série B. Então ele pode assinar pré-contrato, ele já pode assinar qualquer clube. Ele é um jogador que poderia ser interessantíssimo pro time de São Paulo, caso o São Paulo optasse por deixar ele no status de reserva e trouxesse aí ele pra ser realmente o cara pra suprir a ausência ali do Oscar. O Oscar não vai aguentar jogar 3 competições simultâneas e o Benítez poderia ser esse cara. Isso é uma coisa que agrada alguma parte da torcida do São Paulo e desagrada a outra. Alguns pensam, o Benítez aqui jogou bola, o Benítez aqui jogou pra caramba, que é o meu pensamento. E é um cara que tem qualidade e poderia vir nesse contexto baratésimo, barato mesmo, e num contexto de status de reserva. Reserva do Oscar, que é o craque que faltava. Quer contratar o Claudinho do Zenit? Tô dentro, tô com vocês, quero. Opa, se eu quero. Quer trazer aí o Messi? Quero, lógico que eu quero. Mas já que não dá, já que temos que economizar, por que não economizar com o Benítez? E outros olham pro Benítez e falam, isso aqui é retrocesso, é um cara muito machucado, é um cara que quer olhar pra trás quando não deu certo. Tudo isso dá pra ouvir e discutir. Mas o Benítez, grande parte da torcida que quer, saiba que ele é facílimo de trazer pro tricolor. Hoje basta um estalo de dedo do Crespo, a diretoria do São Paulo corre e traz lá e praticamente de graça. Beleza? Gente, de tudo sobre o Benítez, o Biel, o meia atacante, que é do Sporting, o São Paulo ainda segue interessadíssimo, esperando uma resposta dos caras, né? Essa resposta do Sporting e do próprio Biel, ela está para rolar essa semana, mas no meu modo de enxergar, o São Paulo não está tão distante de trazer o Biel como disseram, não é poder de venda, ali é uma questão de o São Paulo conseguir um empréstimo mesmo. O Biel é carta fora do baralho, né, nos planos do Sporting, é um jogador que foi do Grêmio, ele foi do Bahia, agora emprestado, é um time do Sporting que comprou pra investir e hoje, não conseguindo vender pra ninguém, ele quer emprestar de novo. E aí o São Paulo surge com a proposta oficial pra trazer o Biel pra cá. O Biel, se chegar no São Paulo, muda alguma coisa em relação ao status quo, a situação mantida do Oscar e do próprio Benítez, que nós acabamos de trabalhar nesse vídeo aqui? Não. Não vejo que o Biel tem nenhuma característica igual a do Oscar e nem a característica do Benítez. Oscar, Benítez, Paulo Ganso, eles têm aquele jeitão de criadores de jogada, criatividade no meio campo. O Biel, pra mim, é um cara muito mais parecido com o próprio Lucas Moura do que com o Oscar. Então, precisamos de um reserva pro Lucas Moura? Considero que não. Acho que o Lucas Moura teria o Eric, Rato, Michel Araújo, tudo pra reserva dele. Hoje, tendo o Lucas Ferreira
e Henrique Carmo, acho que o São Paulo tem as posições ali. Ah, tem também o Luciano que pode tentar por ali como um segundo atacante. Tem o André Silva, tem também o Luca. Pra mim, não existe necessidade nenhuma de reserva do Lucas Moura. Do Oscar, sim. A parte de criação do São Paulo, a parte inteligente, pensativa, ainda falta. Mas o Biel poderia ser um atacante, ser um meia, ser um ponta. Todas as funções daquela polivalência que ele tem com ele, acho que seria interessante pro São Paulo. E o São Paulo não se reforça apenas da equipe de base, que é bom, hein? É bom ter os reforços da equipe de base quando eles têm qualidade. Mas um dia se der errado, o São Paulo tá brigando pra não cair, pode ser. Não, uma Copa do Brasil, uma Libertadores pegando fogo ali contra um Flamengo, um Botafogo, um Palmeiras, precisamos de um pouco mais de experiência. O Biel acho que daria conta, talvez, mais do que o Henrique Carmo. E nem é justo, né, você colocar o Henrique Carmo pra pegar o Flamengo lá e ganhar. O Henrique Carmo pra mim é craque, vai ser craque, Lucas Ferreira, Luca, mas não é justo que esses moleques eles serem obrigados a conquistar o melhor ano da história do São Paulo depois da retomada. É importante sim ter um cara igual o Biel. O Tolói, tem até um camarada que fala aí que ele fala com a gente sempre em off sobre o Tolói, né? Não vou falar mais do que isso, porque pode prejudicar, mas o Tolói, ele ficou disponível aí no mercado. E o São Paulo, que tirou o Tolói do Goiás, foi do Goiás, né? Que ele tirou o Tolói teve uma carreira até que não tão rápida aqui no São Paulo, teve uns tempos aqui pra trabalhar, deu pra mostrar futebol, mas no São Paulo o Tolói nunca foi uma maravilha também, convenhamos, né? O Tolói no São Paulo, ele teve altos e baixos, depois ele foi ser ídolo na Itália, até que ele chega a se naturalizar italiano e jogar pela seleção da Itália. E aí é um cara que tá muito mais rodado, muito mais interessante de você trazer do que aquele Tolói do São Paulo. É o Tolói agora da seleção italiana. Muda tudo. Só que o que eu tô informado aqui é que ele pediu muito por mês e ele tem já 34 anos. E de novo, o São Paulo não tem aquela necessidade toda de ter um zagueiro. O São Paulo segue de olho no Gustavo Medina, ali da Ferroviária, e aí se o Tolói fosse ganhar pouco, o São Paulo iria pra cima assim pra tentar trazer. Agora, considerando que o Tolói viria pra ser titular, será que o São Paulo tem vagas pra titular? Então concordo com o São Paulo de não ir buscar. É melhor ir buscar um cara pro banco de reservas hoje pagando barato, totalmente barato, do que ir buscar um cara como o Tolói, assim, pra vir pro tricolor paulista e compor elenco, ser um estorvo, ganhar mais do que o Juan Tressoli. Vocês sabiam que disseram que ele ganha mais do que o Juan Tressoli? Aí é um pouco complicado de entender, né? Mas assim, gente, o São Paulo, pelas informações que chegam por algumas pessoas envolvidas lá dentro, o São Paulo realmente ele quer contratar um zagueiro. O São Paulo ele tá meio que irredutível para trazer um zagueiro e um zagueiro pode chegar a qualquer momento. O Gustavo Medina segue sendo uma opção, mas também poderia ser um Adonis Frias, que o Crespo teria indicado lá atrás, tal. O São Paulo, quando não quer vazar quem que é o cara, o São Paulo não vaza. A informação do Gustavo Medina pode ser verdadeira, mas pode também micar do nada, porque o Gustavo Medina da Ferroviária, se o São Paulo realmente quisesse, talvez já teria até trazido. É ou não é? Então fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!